Palestra de Joel Goldsmith, A Consciência Individual Espiritual. Tape 562, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Sempre agimos de acordo com nossos padrões. Estamos falando agora sobre cura espiritual. E esse é um ponto que nunca devemos esquecer. A cura espiritual não tem a ver apenas com Deus. Tem a ver também com a consciência do indivíduo que é um curador. Agora deixe-me lhe mostrar isso. Antes de haver um Jesus Cristo, havia um Deus. Todavia, havia poucas ou nenhuma cura. Umas poucas por Moisés, umas poucas por Isaías e Elias. E isso é quase tudo em que se resume todos os trabalhos de cura, dos quais temos conhecimento, na história judaica cristã antes do Mestre. No Oriente, as únicas curas espirituais das quais temos notícia foram as realizadas por Gautama Buda e seus discípulos imediatos, e todas elas tiveram esses princípios. Esse foi o segredo, foi revelado a Gautama debaixo da árvore Bodhi, o mesmo segredo que foi revelado por Jesus Cristo. Agora havia um Deus antes de haver um Gautama. Havia um Deus antes de haver um Gautama ou Buda. Mas não havia curas. E assim, não é apenas Deus, isoladamente, quem é o responsável pelas curas. É necessária a consciência do indivíduo que coloca a si mesmo em unidade com a consciência de Deus. Em outras palavras, é Deus manifesto como a consciência de um indivíduo, como a consciência da quarta dimensão, ou aquilo que é chamado da consciência do Cristo do indivíduo. Deus é sempre Deus. Antes que Abraão existisse, Deus é. Todavia, Deus não realizou o trabalho de cura enquanto não havia um canal. Foi necessário haver um Abraão para fundar uma nação judaica. Foi necessário que Moisés fosse iluminado no alto da montanha para fazer com que os hebreus fossem libertos da escravidão do faraó. Agora, havia um Deus antes que houvesse Moisés. Porém, por séculos, os hebreus viveram em desprezível escravidão, ignorância, analfabetismo, sem cultura, sem religião, sem nada. Mas apenas com uma esperança interior de que seu Deus único os salvasse. E esse Deus único não havia feito nada sobre isso. Porém, quando Moisés alcançou a realização de Deus, no momento em que ele alcançou a consciência do Cristo, esse indivíduo iluminado, uma consciência do Cristo, a consciência de Moisés, pôde libertar toda a nação hebraica da escravidão. Agora, da mesma forma, no tempo em que Jesus Cristo começou seu ministério na Terra Santa, havia uma igreja hebraica tremenda. De fato, o templo era ali em Jerusalém, um templo enorme, com centenas de rabis e uma porção de devoção ao sabá, uma porção de sacrifícios, uma porção de dízimos, mas não havia cura. Não havia evidência da graça de Deus. Não havia evidência de que havia tal coisa como a graça de Deus para a raça humana. E então surge um indivíduo que alcança a consciência do Cristo,
E agora, ele não é mais Yeshua, o filho de José. Agora ele é Yeshua, o Messias, ou Jesus, o Cristo. Jesus, o iluminado. Então você vê que, enquanto o homem é Jesus, o filho de José, ele não é um curador. Enquanto Gautama é o filho de um rei muito rico, ele não é um curador. Todavia, quando Gautama se tornou o Buda, quando Jesus se tornou o Cristo, então os trabalhos de cura se seguiram. E esses trabalhos de cura, ou de levar uma nação à liberdade, ou de salvar um povo de desastres, tudo isso é a manifestação direta da consciência do Cristo aparecendo através ou como um indivíduo. Agora, sempre que tal mestre encontra um estudante, ou 2, 3, ou 4, ou 12, prontos o suficiente para uma experiência de Deus, uma experiência do Cristo, esse mestre pode tomar esse estudante ou esses estudantes e levantá-los à medida de sua própria consciência. Gautama fez isso e logo teve seguidores e discípulos que viajaram por toda a Índia e fizeram a consciência de Gautama conhecida. E através disso, eles curaram e formaram o sistema que é chamado de ashrams. Os ashrams, que foram construídos por toda a Índia e para onde as pessoas vinham para estudar e também para serem curadas. Dessa mesma forma, Jesus Cristo encontrou aqueles que sentiu que estavam prontos para se dedicarem à vida cristã. E lhes disse: deixem suas redes e sigam-me. E assim fizeram. Devem lembrar que ao fazer isso, eles sacrificaram a forma que tinham de ganhar a vida. Abandonaram a preocupação com o que deveriam comer ou beber ou como seriam vestidos. Abandonaram todos os modos normais de viver, a vida familiar, a vida comunitária, a vida social. Virtualmente deixaram esse mundo para segui-lo. E ele os levantou a alguma medida da consciência do Cristo. De forma que, em resultado disso, os discípulos podiam curar e ensinar e regenerar. Naturalmente, não pôde levantá-los ao seu próprio nível de consciência, porque ninguém pode fazer isso. Esse é o trabalho de cada indivíduo ele mesmo. O professor pode levantar o estudante para fora de seu próprio nível de consciência humana, mas não pode levantar o estudante à plenitude do Cristo, porque essa é uma tarefa individual que cada um deve realizar por si mesmo. E assim descobrimos que no tempo da perseguição e crucificação, todos os discípulos caíram. Nenhum deles alcançou a medida do Cristo. Nenhum deles nem mesmo teve a habilidade de permanecer firme com o Mestre. Nenhum deles se elevou ao ponto de permanecer com ele ou protegê-lo ou de alguma forma ser de alguma ajuda para ele. Em outras palavras, no inglês claro, eles o abandonaram e todos correram para seus buracos para proteger a si mesmos. A autopreservação, sendo a primeira lei da natureza humana, fez com que esquecessem até mesmo a medida do Cristo que haviam alcançado e voltassem a ser simplesmente seres humanos novamente. Como a mulher de Ló, voltaram a olhar novamente para o estado de consciência que já haviam ultrapassado, mas pelo qual ainda tinham alguma atração. Bem, no caso de Pedro, João e alguns dos outros, o lapso foi temporário e eles rapidamente se recuperaram e voltaram a ser discípulos novamente. E voltaram novamente a seguir o caminho espiritual
e sofreram as perseguições que inevitavelmente vêm àqueles que se identificam com a causa espiritual. Entretanto, Judas, como sabem, não se recuperou, pelo menos nesse plano de consciência. E alguns outros nunca somaram muito. Porém, uns poucos saíram e cumpriram sua função como discípulos. Agora, se eles, como pescadores e coletores de impostos e assim por diante, puderam ser levantados a um estado de consciência que podia curar, que podia pregar o evangelho e atrair os homens para eles, então você deve entender novamente que é o estado de consciência do indivíduo que faz isso. Deus é sempre Deus. Deus era Deus antes que Abraão existisse. Deus era Deus antes que os hebreus existissem. Deus é Deus desde o início do tempo. Porém, o fato de que Deus não traz nenhum benefício para o mundo, exceto na proporção em que primeiro um indivíduo, e então depois isso se espalha, mas na proporção em que primeiro um indivíduo se eleva a uma união consciente com Deus e, portanto, se torna uma transparência através da qual a presença e o poder de Deus podem operar na consciência humana. Agora eu posso lhe dar um exemplo do que quero dizer. Feche todas essas janelas e coloque cortinas escuras sobre elas e terá bloqueado o brilho do sol lá fora. Existe o brilho do sol e está brilhando. Ele é luz, é quente e está presente. Porém, isso não está lhe trazendo nenhum proveito até que abra as cortinas, abra as janelas, faça uma transparência através da qual os raios do sol possam lhe alcançar. E assim é com Deus. Deus é, e Deus é onipotência. Deus é onipresença. Deus é onisciência. Deus é todo o poder do bem. Todavia, tudo isso somente está disponível para nós à medida em que abrimos a nossa consciência e nos tornamos transparências, através das quais Deus pode brilhar. Então, cada indivíduo que alcança essa união com Deus, mesmo que em alguma medida, mesmo na medida de um grão de areia, tal indivíduo se torna uma bênção, primeiro para a sua própria família, para a sua comunidade, para aqueles que o procuram. E, eventualmente, como Gautama, como Jesus, como João, como Paulo, eventualmente para o mundo inteiro. Um indivíduo pode salvar o mundo inteiro. Um indivíduo completamente em unidade com Deus pode ser o instrumento ou a transparência através da qual tanta verdade pode fluir para o mundo que, embora a princípio isso se tornasse manifesto em sua própria casa, depois então em sua comunidade e então entre alguns amigos, pacientes e estudantes e, eventualmente, iria fluir para o mundo todo. E à medida em que outros recebem essa chama, à medida em que outros se tornam incendiados, são guiados a se consagrar a Deus. E assim teríamos um segundo, e uma dúzia, e 6 dúzias, e 100 e 1000.
E então descobriria que a verdade cercaria o mundo. A verdade cercaria o mundo. E em apenas umas poucas gerações, o mundo inteiro estaria livre. Você poderia perguntar, e provavelmente deveria perguntar, se isso é verdade, porque o mundo não foi salvo por Gautama, ou o Buda, há 500 anos antes de Cristo. Porque o mundo ainda não foi salvo por Jesus Cristo, que trouxe essa mensagem em toda a sua plenitude. A resposta é essa. Número 1. Enquanto o mestre pôde dar essa mensagem a seus discípulos imediatos, é evidente que nem no caso de Gautama, o Buda, nem no de Jesus, o Cristo, nenhum de seus discípulos pôde dar essa mensagem a outros. Em outras palavras, eles não levantaram ninguém através da mensagem. O mestre, ele mesmo, foi capaz de tocar a consciência de Saulo de Tarso, que se tornou São Paulo. E depois foi capaz de tocar a consciência de João, que escreveu as revelações. Entretanto, os discípulos não deixaram estudante algum. Os discípulos de Gautama, o Buda, também não deixaram estudantes. De fato, Lao Tzu deixou apenas 2 estudantes, e apenas um deles foi um mestre, e nenhum deles deixou qualquer estudante. E assim a mensagem não foi levada à frente por falta de meio de transmissão. Todavia, agora estamos diante de uma proposta totalmente diferente. Hoje, temos livros que eles nunca tiveram, porque não havia imprensa. Temos livros, temos o rádio, a televisão, temos todos esses modos e meios de comunicação. E não apenas isso, temos aviões a jato para levar as pessoas a toda parte do globo em poucas horas. Assim, uma verdade que é falada aqui em Maui hoje, daqui a umas poucas semanas, será ouvida na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, na Inglaterra, na França, na Suíça e na Alemanha. Em outras palavras, hoje a mensagem que é falada em um lugar do globo rapidamente alcança todos os lugares do globo. E os meios de acender a consciência estão agora incendiando os homens. E o grau de devoção a Deus está sendo tão multiplicado que, agora, não pode haver dúvida de que daqui a algumas gerações essa palavra será reconhecida. Você nunca acredite que nesses dias que virão, o mundo será parecido em coisa alguma com o que é hoje. Porque a verdade está sendo aceita, sendo assimilada na consciência e isso a desenvolve. Pode ser que não seja possível desenvolver o Cristo, que é o indivíduo com a plena e completa consciência de Deus. Porém, se apenas alguns milhares tiverem alcançado 1 grão dessa consciência, realizarão mais trabalho do que um Cristo pleno e completo poderia realizar, embora seja necessário esse Cristo pleno e completo para acender essa chama na consciência. Agora, voltando novamente ao início, lembrem, Deus já é. E assim, não adianta pedir a Deus para fazer alguma coisa. Não adianta esperar que Deus faça alguma coisa. Não adianta orar a Deus dessa forma, porque Deus não entra no mundo através da mente humana. Se fosse possível Deus entrar nesse mundo e estabelecer a graça de acordo com a mente humana, com os critérios humanos, isso teria sido feito nessas muitas centenas de anos,
nos quais existe uma igreja em cada rua e em cada esquina. Deus entra na cena humana através da consciência de um indivíduo ou de 1 milhão de indivíduos. Não existe limite do número, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas é sempre através do indivíduo que Deus aparece, que a consciência de Deus aparece. É por essa razão que quando está buscando uma cura espiritual, você não vai a uma loja de departamento, você não vai ao supermercado, você vai a um curador espiritual. Por quê? Se Deus está realizando, por que não ir a pessoa alguma? Por que ir a algum ministro, padre ou rabi, se é Deus que está realizando? A resposta é: Deus realiza a cura somente como a consciência do indivíduo que alcançou a consciência espiritual em alguma medida. Portanto, o trabalho de cura acontece, primeiro que tudo, em proporção ao grau da consciência espiritual do curador. Por que então existe uma diferença entre um paciente de um curador que tem uma cura instantânea e o próximo paciente que a recebe em uma semana e o seguinte que talvez leve 1 ano? E aqui a diferença está na consciência do paciente. Estou lhes falando sobre isso agora a partir de minha própria experiência de 30 anos no trabalho de cura. Isso foi o que descobri. Descobri que quanto maior é a preparação de um indivíduo para a cura espiritual, melhor e mais rápida é a cura. Agora, não quero dizer com isso que uma pessoa é melhor do que outra humanamente, ou melhor preparada, porque não é esse o sentido que quero dar. O indivíduo não é de forma alguma responsável por seu grau de preparação para a cura. É algo que está além do reino daquilo que o indivíduo pode controlar. Em outras palavras, é a velha afirmação: eu sou o que sou e não posso ser outro senão o que eu sou. E, portanto, quando chegamos a esse trabalho, todos nós estamos num certo nível de consciência. Alguns, por uma razão ou outra, estão mais receptivos e mais responsivos à cura do que outros. E isso por nenhuma razão com a qual eles mesmos tenham qualquer coisa a ver. Em outras palavras, tem sido afirmado muitas e muitas vezes que é muito mais fácil curar um ateísta do que é curar um bom cristão, ou um bom hebreu, ou um bom budista. Isso é absolutamente verdade. Eu penso que qualquer um de nós, nesse trabalho, preferiria ter como paciente um bom ateísta saudável do que um religioso. A razão é que o ateísta, pelo menos, é livre de superstição e os outros não são. É dessa mesma forma que é muito mais fácil curar um pecador do que curar um santo. O pecador começa com humildade. O pecador conhece suas próprias deficiências e, normalmente, o santo está tão inchado com a ideia de quão bom ele é e quanto sacrifício faz para ser bom, que você não consegue passar por isso. Pelo menos não rapidamente. Então, o ponto é esse: a pessoa que tem uma cura rápida não precisa ficar inchada por causa disso. Porque, primeiro que tudo, a cura pode ser completamente devido ao estado de consciência do curador no momento da cura. Ou pode ser devido à prontidão da pessoa, com a qual a mesma não tem nada a ver conscientemente e não pode ter crédito algum por isso. Por outro lado,
aquelas que tardam em receber a cura nunca devem aceitar autocondenação, mas devem lembrar desse princípio. Na proporção em que estão desenvolvendo uma consciência espiritual, a cura acontecerá. E quando acontecer, não apenas será de uma natureza permanente, mas virá também com uma habilidade de ajudar os outros. Esse é um dos grandes benefícios das curas lentas, porque elas desenvolvem a consciência e preparam o paciente para se tornar não mais um paciente, mas aquele que pode ajudar os outros. Quando falo curadores, por favor, não acreditem que quero dizer com isso apenas as pessoas que abandonam sua forma de vida para se tornarem curadores profissionais. Por curadores, quero dizer aqueles indivíduos que têm a capacidade de ajudar os outros. Eles não precisam abandonar seus negócios, ou arte, ou outras carreiras, desde que estejam querendo manter-se em prontidão para responder sempre que surge um pedido de ajuda. A parte maior de nosso trabalho é o desenvolvimento da consciência espiritual. E todo o propósito de nossos escritos e gravações é mostrar como essa consciência é desenvolvida. Quando o Dr. Young disse ou escreveu que nunca teve um caso de uma pessoa acima dos 35 anos cuja doença não fosse causada por haver se afastado do conceito original de religião, nem nunca teve uma cura, exceto através do paciente retornar a praticar a religião em seu sentido original. Com isso, ele quis dizer que não estava falando sobre a religião da igreja. Estava falando sobre a volta do indivíduo à consciência de Deus, o que não tem de forma alguma qualquer relacionamento com o sentido formal de religião. Agora, dessa mesma forma, é verdade, em nossa experiência, que mesmo aqueles que têm curas através dos curadores não ganharam coisa alguma se somente ganharam a cura. Porque o Mestre nos alertou de que coisas ainda piores poderiam vir sobre eles se retornassem ao mesmo estado de consciência que os trouxe àquela situação. Ele nos disse que remover o mal pode abrir espaço para 7 maiores, se não houver uma mudança de consciência junto com a remoção do mal. Essa é a razão porque nunca podemos pensar nesse trabalho como uma substituição para a matéria médica. Tal tipo de ideia é baseado totalmente na ignorância. Não existe alegação na cura espiritual de que você pode simplesmente pegar uma pessoa doente e fazer com que fique boa, com que fique curada. E a razão é que a cura espiritual envolve primeiro uma transformação da consciência. Ser transformado pela renovação da mente. Então, toda harmonia exterior acontece. Muito obrigada.